Capítulo 479, Avanço do Poder Ocular, 2. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Y. QC, Bru. Alguns dias depois. Liderados pelo Velho Su, o grupo da Aliança Matador de Dragões retornou à área da nuvem e chegaram ao clã Lua Quebrada. Na área da nuvem, o clã Lua Quebrada era agora a principal base de resistência contra a Aliança Dragão de Ferro. Em apenas alguns meses, o clã Lua Quebrada havia se expandido por mais que o dobro, alcançando uma glória não vista há séculos. E entre os 13 clãs, ele estava no topo. Mesmo depois de retornar ao clã, Zhao Feng ainda estava em um sono profundo. Ele então ficou aos cuidados da princesa Jin e companhia. Por outro lado, o Velho Su, que começou a se instalar no País da Nuvem, mobilizou membros da Aliança Matador de Dragões e começou a fazer um limpa no território dos 13 países. Tudo correu como planejado. Com a Aliança do Dragão de Ferro perdendo sua espinha dorsal, ela se tornou como areia ao vento, e suas tropas espalhadas pelos 13 países foram derrotados um a um, sem qualquer resistência. Entre eles, Kang Yui do clã Espada da Nuvem, também participou da purga, indo direto para o País Forte Dragão de Ferro. Desde sua batalha contra Zhao Feng, seu cultivo e compreensão no Dao da Espada tiveram grandes progressos, com nenhum inimigo resistindo sua espada. Claro, isso também ocorreu por outra razão: algumas das principais figuras da Aliança Dragão de Ferro foram mortos ou feridos por Zhao Feng. Pode-se imaginar que a área da nuvem sofreria grandes mudanças nos próximos dias. Um mês depois, após Zhao Feng adormecer, as forças da Aliança Matador de Dragões por todos os 13 países, se moveram e atacaram os 2 países fortes. O primeiro a ser recuperado pela Aliança Matador de Dragões foi o País Forte Céu Rico. Afinal de contas, a Aliança Matador de Dragões consistia principalmente de membros dos 7 clãs do Céu Rico e, o Velho Su, era até uma das principais figuras dos 7 clãs. Portanto, atacar o País Forte Céu Rico foi uma tarefa fácil. Depois de recuperar o País Forte Céu Rico, a fama da Aliança Matador de Dragões superou a da Aliança Dragão de Ferro. Até certo dia, que os passos da Aliança Matador de Dragões encontrou um muro. País Forte Dragão de Ferro, deserto desolado. Em meio a uma fraca tempestade de areia, cercado e pavimentado por ossos, estava um assustador e enorme castelo. Velho Su, este castelo é o covil da Aliança Dragão de Ferro e tem muitas pessoas da seita demoníaca Lua Escarlate dentro. Já atacamos várias vezes e tivemos grandes perdas, mas não conseguimos qualquer avanço. Várias figuras do rank místico verdadeiro estavam nas dunas com expressões de frustração. O Velho Su estava com as mãos nas costas enquanto inspecionava o sombrio castelo. Todo o castelo estava cercado por uma fraca tempestade de areia, e uma estranha névoa negra envolveu sua superfície impedindo que alguém do lado de fora visse a cena em seu interior. Qualquer um cujo cultivo fosse inferior ao reino espiritual verdadeiro, uma vez que tocasse a névoa negra, teria seu corpo rapidamente corroído e se transformado em uma pilha de ossos. Isso pode ser visto pela área em volta do castelo, repleta de ossos espalhados. Meio-dia depois. A tempestade de areia assobiava em frente ao castelo. Os 1.000 ou 2.000 especialistas da Aliança Matador de Dragões não conseguiram avançar nem mais meio passo. Reportando-se ao Velho Su, 50 a 60 pessoas já morreram sob a névoa negra. Há uma hora atrás, um místico verdadeiro e 4 no rank humano verdadeiro entraram para explorar o castelo, mas até agora não tivemos notícias deles. Notícias atrás de notícias foram transmitidas para o grupo da Aliança Matador de Dragões. Durante muito tempo, o Velho Su ficou em silêncio enquanto inspecionava o castelo. Toda vez que ele usava seu sentido espiritual, ele sentia uma inexplicável frieza e desconforto. Em um certo momento, entre as nuvens, um jovem de expressão indiferente e fria, de vestes negras, apareceu.
Lin Tong, você chegou na hora certa. Sobre este estranho castelo, o que pode nos dizer? O velho Sui e companhia se voltaram para o jovem de vestes negras. A princípio, Lin Tong era servo de Zhao Feng, então não precisava obedecer ordens da Aliança Matador de Dragões, mas desta vez foi um pedido do velho Su. Este castelo foi um dos templos que há muito tempo foi deixado para trás pela seita demoníaca Lua Escarlate, mas eu não posso informar sobre sua misteriosa origem. O conjunto de matrizes que o envolve é chamado de Grande Matriz Devoradora dos 10.000 Espíritos. Lin Tong explicou. Grande Matriz Devoradora dos 10.000 Espíritos. Os corações do escalão superior ficaram frios só de ouvir esse nome. A pilha de ossos provou que a Grande Matriz Devoradora dos 10.000 Espíritos faz jus ao seu nome. Grande Matriz Devoradora dos 10.000 Espíritos. Eu já ouvi sobre ela antes, uma matriz realmente problemática. Ela vem da seita demoníaca Lua Escarlate de antigamente, pode até ignorar táticas de mar humano. Um velho do rank místico verdadeiro do grupo não pode deixar de suspirar. Essa matriz não só é destemida para com táticas de mar humano, como ela também pode se fortalecer ao devorar a vitalidade de criaturas vivas. Enviar pessoas para atacá-la, só estará lhe alimentando. Não havia o menor traço de simpatia em Lin Tong, já que o assunto não dizia respeito a ele. Vários membros do alto escalão imediatamente se sentiram descontentes e pareciam sombrios. Antes de Lin Tong se tornar servo de Zhao Feng, ele era um gênio cultivado pela seita demoníaca Lua Escarlate. Sua expressão exultante fez os outros se enfurecessem, como se tivessem comido grilos. Se não fosse pelo fato de que Lin Tong era servo de Zhao Feng, eles provavelmente já teriam avançado e o matado. O velho Su ponderou por um momento e perguntou, o irmão Zhao, ele já acordou? Mestre acordou há 10 dias, caso contrário eu não teria aceitado ordens para vir aqui e organizar essa bagunça. Lin Tong relaxou os ombros. Ele foi forçado a obedecer Zhao Feng porque sua vida estava nas mãos deste último. Mas ele não receberia ordens de mais ninguém. Então era isso. De repente, todos perceberam que Lin Tong era como um lobo solitário, insociável, e que não era alguém que ajudava os outros. Então, o irmão Zhao já acordou. E quando é que ele virá? O velho Su soltou um suspiro de alívio. Era lógico que, quando Zhao Feng acordasse, era impossível para ele ignorar a situação na área da nuvem. O mestre está cultivando em reclusão, ele pode vir em 10 a 15 dias, ou até mesmo em 1 a 2 meses. Lin Tong disse sem expressão. O irmão Zhao disse mais alguma coisa. Velho Su perguntou. O mestre deixou essa mensagem, depois de sair da reclusão, ele ficará um pouco e então deixará a área da nuvem. Lin Tong respondeu. Deixar a área da nuvem. Todos os presentes não puderam deixar de se surpreenderem. Mas e a situação depois? Era preciso saber que a Aliança Matador de Dragões está enfrentando uma grande crise. Enquanto esse covil da seita demoníaca Lua Escarlate não for destruída, ela certamente trará uma grande ameaça para a área da nuvem. Zhao Feng está realmente confiante de que ele será capaz de destruir este poderoso covil depois que ele sair da reclusão. Alguns dos altos escalões presentes tinham dúvidas. Lin Tong ficou parado e não disse nada, mas ele se sentiu desdenhoso com o questionamento e suspeita. Ele então recordou uma lembrança e medo preencheu seu rosto. Uma cena em particular, Zhao Feng despertando, uma aura de poder ocular irradiando de seu olho esquerdo. Além de também um profundo medo em seu coração. Diga a todos para não atacar. Velho Su ordenou. Ele decidiu esperar por 10 a 15 dias antes de atacar novamente. A breve mudança no olhar de Lin Tong não escapou dos olhos do velho Su. Depois de sair da reclusão, a força de Zhao Feng com certeza aumentará em muito. Mas por que ele, de repente, quer deixar a área da nuvem? Velho Su sentiu-se intrigado. Lin Tong, que estava ao seu lado, fechou os olhos e permaneceu em silêncio.
Em um piscar de olhos, alguns dias se passaram. Sou. Duas auras afiadas surgiram do outro lado do deserto. Um fraco feixe de uma aterrorizante intenção de espada surgiu no ar, parecia ter atravessando o vazio com um pensamento de seu dono. Kang Yui. A cultivadora número 1 do Dao de espada da área da nuvem. Muitos dos especialistas da área da nuvem em frente ao castelo no deserto, não puderam deixar de exclamar. Dos dois recém-chegados, uma era uma bela jovem de vestes simples, esta era Kang Yui. Ao seu lado estava uma bela mulher de vestes brancas. Porra, é aquela mulher de novo. Lin Tong não pode deixar de praguejar, sentindo calafrios. Da última vez, em frente ao portão do clã Lua Quebrada, esta anciã Bai tinha a intenção de matá-lo. Se Zhao Feng não tivesse intervido a tempo, as consequências seriam desastrosas. Grande matriz devoradora dos 10.000 espíritos. A expressão da anciã Bai mudou drasticamente quando ela olhou para a pilha de ossos brancos ao redor do sombrio castelo. Ela realmente era digna de ser uma dos anciãos da seita das 10.000 espadas. Em um relance, imediatamente reconheceu tal matriz. Anciã Bai, essa matriz é muito poderosa. A voz de Kang Yui estava cheia de confiança. Números não significam nada para essa matriz e, na verdade, até aumentará seu poder. A única maneira de quebrá-la é confiar em um especialista extremamente poderoso e atacá-la com força total, destruindo o óleo da matriz. No entanto, se também houver um especialista extremamente poderoso no castelo, será problemático. A expressão da anciã Bai se tornou mais séria. Ela não sabia o porquê, mas havia uma vaga aura dentro do castelo que a fez sentir desconfortável e levemente pressionada. Com o passar do tempo, mais e mais elites se reuniram em frente ao castelo. Durante este tempo, havia alguns especialistas que eram pretensiosos e entraram no castelo. Mas o resultado não foi outro senão, eles nunca mais retornarem. Do lado da Aliança Matador de Dragões, o velho Su permaneceu calmo, em silêncio, ainda esperando. Ao mesmo tempo, Clã Lua Quebrada, em um salão secreto. Veng. Um jovem de cabelos azuis tinha os olhos fechados, suas mãos lentamente se abriram e todo seu corpo floresceu em um anel frio de aura de gelo. Esse anel frio de aura de gelo continha um poder arrepiante que podia congelar a alma e mente. Apareça. Com um Veng, uma translúcida sombra de uma lança de gelo azul apareceu sobre suas palmas. Um indescritível e aterrorizante frio penetrou a região e, o Zhuang dos céus e da terra parecia estar momentânea e completamente congelado. Essa aura aterrorizante era suficiente para sufocar até os lordes verdadeiros. Finalmente, mesmo que seja apenas um pouco, eu posso usar o poder contido na lança Imperador do Gelo. Antes do avanço do óleo espiritual de Deus, meu poder de linhagem não poderia fazer isso. Zhao Feng respirou fundo e ficou muito feliz. Neste momento, a sombra da lança de gelo azul que apareceu em sua palma era exatamente como a arma de herança de nível terra, a lança Imperador do Gelo. A alegria deste avanço não foi menor do que quando seu óleo espiritual de Deus avançou de nível. Meia respiração de tempo depois. Chua. A sombra da arma de nível terra nas mãos de Zhao Feng desapareceu imediatamente. Sua expressão era de um pouco de cansaço, então ele ligeiramente fechou os olhos. Dimensão do olho esquerdo. Gugu. Um lago azul, de um pouco mais de 10 anos de largura, repleto de um fluxo de água e de um poder ocular de cor azul escuro, estava calma como um espelho. Com um pensamento, Zhao Feng criou um pequeno redemoinho no centro do pequeno lago, incitando mudanças por todo ele. Agora, depois de retornar à área da nuvem, seu óleo espiritual de Deus sofreu outra mutação, qual finalmente teve seu avanço concluído. A dimensão de seu olho esquerdo era agora apresentada pela forma de um real lago, com um diâmetro de 42 a 45 metros de largura. Além disso,
Os vestígios remanescentes da essência do espírito da madeira que seu óleo espiritual de Deus absorveu nas ruínas do sagrado roxo também foram absorvidos após sua mudança. Ou então seu fluxo de água de poder ocular não teria atingido tal tamanho tão rapidamente. Nem o próprio Zhao Feng sabia em que nível sua alma e mente havia chegado, mas ele tinha certeza de que era mais forte que a de Lu Tianyi, qual estava a meio passo do reino núcleo da origem. Veng. Zhao Feng abriu os braços, condensou duas deslumbrantes sombras de vento e relâmpago, que gradualmente se transformaram nas translúcidas asas de vento e relâmpago.